One Piece aborda vários temas sociológicos e filosóficos, entre eles está o racismo. Eu sou Luxo, estudante de filosofia, e faço vídeos falando sobre filosofia, sociologia e psicologia, usando séries, filmes e animes. E nesse vídeo vamos analisar esse tema pela história do Jinbe, que é o ponto central do combate ao racismo durante o anime. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá. Há tempos, os tritões e as sereias eram classificados como peixe pelos humanos, mesmo que eles sejam seres com consciência e inteligência equivalente aos humanos, devendo ser considerados gente também. Com isso, os humanos desprezavam eles e tratavam como seres inferiores. Porém, há cerca de 200 anos, antes da história principal de One Piece acontecer, o reino Hyuga se tornou aliado do governo mundial, e com isso estabeleceu relações amigáveis com seres humanos. Além disso, o rei recebeu a permissão de participar do Conselho Mundial. Mas mesmo com isso, os seres humanos continuaram odiando e desprezando, tendo preconceitos com os homens-peixe, fazendo com que eles tenham que se isolar nas mais profundezas do oceano, para que assim fiquem seguros. E quando o antigo rei dos piratas, Gold Roger, foi executado pela marinha, começou assim a Grande Era dos Piratas, onde eles foram em busca do One Piece, para assim se tornarem rei dos piratas. Porém, quando todos na superfície estavam se tornando piratas e indo atrás do seu sonho, essa foi a pior era para os homens-peixe, já que os piratas humanos dominaram toda a ilha e subjugaram os homens-peixe, até que o homem mais forte do mundo, Edward Newgate, o Barba Branca, decretou que a ilha era território dele e ninguém poderia invadir. Acabou que, por medo do homem mais forte do mundo, os piratas humanos pararam de invadir a ilha e atacá-la, fazendo com que reinasse a paz novamente na Ilha dos Homens-Peixe. Porém, o preconceito pelos tritões e sereias não acabou. Pelo contrário, era incentivado pela sociedade e pelo governo mundial, já que era permitido a subjugação, o sequestro e a escravização dessa raça. Isso deixa claro como o mesmo governo mundial que tem relações amigáveis com os Homens-Peixe é o mesmo governo mundial que aprofunda mais ainda o preconceito que os humanos têm em relação aos tritões e sereias. Mas, inconformados com a injustiça que sua raça sofria, dois indivíduos se levantaram para combater: a rainha dos homens-peixe, Otohime, e Fisher Tiger, o capitão dos Piratas do Sol e o herói que libertou os escravos. Mas antes de falar deles, temos que falar sobre a história do Jinbe, porque ele acompanha de perto as duas histórias. Jinbe, o Cavaleiro do Mar, cresceu órfão no distrito dos Homens-Peixe, um lugar periférico da ilha, junto com Arlong e Fisher Tiger. Se aprimorando de Joijin Karate, Jinbe se juntou ao exército do rei Netuno, mas logo abandonou, quando Fisher Tiger ataca a ilha de Mary Joyce, a terra sagrada e capital do governo mundial, libertando assim todos os escravos que haviam lá. Assim, Fisher Tiger ficou conhecido como um herói que libertou os escravos, batendo de frente com os dragões celestiais e nobres do mundo, os Teirubitos. Com isso, Jinbe se junta à tripulação de Fisher Tiger, virando o Pirata do Sol. Ele é motivado a quitar uma dívida de honra, combatendo a injustiça que ele viu desde que era criança. Mas como os Teirubitos marcavam os escravizados com uma casca de dragão para identificá-los em caso de fuga, Fisher Tiger decide cobrir a marca, já que ela não poderia ser apagada. Assim, eles formam um símbolo do sol, simbolizando que agora eles não são mais escravizados, mas sim são parte de uma tripulação, são parte dos Piratas do Sol. Assim, ressignificando a marca e dando agora uma nova identidade, apagando a parte que foi escravizada e agora mostrando que eles são Pirata do Sol. Assim como outros homens-peixe que não foram escravizados se juntaram à tripulação e fizeram a marca, não poderia mais se distinguir quem era escravizado e quem não era. Com isso, os marinheiros que fossem revistar ou procurar algum escravizado não achariam, porque não teriam marcas para provar que eles foram realmente escravizados, nascendo agora de fato os Piratas do Sol, uma tripulação formada apenas por homens-peixe. A transformação da marca de escravidão em um símbolo de liberdade no contexto dos Piratas do Sol é um exemplo de como a identidade é construída e reconstruída em resposta ao sistema de opressão. Em termos sociológicos e filosóficos, essa narrativa mostra a luta racial, a ressignificação cultural e a criação de uma identidade coletiva, como uma forma de resistência. E observando a perspectiva de Francis Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, a marca da escravidão nos homens-peixe é uma imposição desumanizadora que busca reduzir os indivíduos a um status subalterno, anulando sua humanidade e singularidade. Esse processo reflete o que Fanon chama de objetificação do sujeito colonizado, que é reduzido a uma condição de coisa pela força simbólica e material do opressor. No caso dos homens-peixe, essa marca funciona como um lembrete permanente da subjugação e de sua posição inferior na hierarquia imposta pelos humanos, e principalmente pelos Teirubitos, mostrando para todos que os homens-peixe não passavam de objetos para eles. É importante ressaltar que os nobres e as pessoas do governo mundial tinham a obrigação de terem relações amigáveis com os homens-peixe, mas mesmo assim viam eles como apenas objetos. Fisher Tiger, ao transformar essa marca em um símbolo do sol, realiza o ato de uma profunda ressignificação na identidade deles. Ele subverte o significado original da marca, recusando-se a aceitar a narrativa imposta pela opressão. O sol, enquanto símbolo, carrega uma multiplicidade de significados positivos: calor, luz, vida, esperança. E ao utilizá-lo para sobrepor a marca da escravidão, Fisher Tiger não apenas apaga visualmente o estigma, mas também simbolicamente anula a ideia de inferioridade associada à condição de escravizado. O
Sol se torna então uma representatividade da liberdade, dignidade e da igualdade que ele desejava instaurar, não apenas entre os homens-peixe, mas também em relação aos homens-peixe e os humanos. Esse ato de ressignificação reflete a luta por uma nova identidade coletiva, onde a dignidade dos homens-peixe é reafirmada. Como Fanon argumenta, a libertação do oprimido começa com a negação de narrativas que o desumanizam. Fischer, Tiger e os Piratas do Sol rejeitam a identidade posta pelos opressores, criando assim uma nova narrativa, na qual a marca não é mais um símbolo de submissão, mas um emblema de resistência e união. Essa reconstrução identitária desafia diretamente o sistema que perpetua o preconceito e a escravidão, ao mesmo tempo em que fortalece a solidariedade interna e a autovalorização dos oprimidos. A sobrepor a marca da escravidão com o Sol, Fischer, Tiger também desafia uma das principais ideias e ferramentas do opressor, o controle sobre os corpos e histórias dos escravizados. Ele não apenas liberta fisicamente os escravizados, mas também promove a libertação simbólica, se recusando a permitir que o passado de opressão defina quem eles são no presente. Essa ideia ressoa com a ideia de transvalorização dos valores, proposta por Nietzsche, na qual o oprimido cria novos valores que afirmam a vida, desafiando as normas impostas pelo sistema opressor. O ato de Fischer, Tiger mostra que a luta contra a opressão não se limita a confrontos diretos, mas também inclui a batalha pelo significado, pela narrativa e pela identidade. O Sol da tripulação é mais do que um símbolo visual. Ele encapsula a filosofia de resistência diante das condições extremas de desvalorização da vida, mostrando que é possível ressignificar o passado e reconstruir um futuro, onde a identidade coletiva é uma fonte de força e orgulho. Assim, o legado de Fischer, Tiger transcende o ato de libertação física, se tornando uma inspiração para todos que lutam por igualdade e justiça. Mas bom, vou fazer uma pequena pausa na história do Jinbe, porque a história da Rainha Otohime acontece mais ou menos ao mesmo tempo. Então, para ficar na mesma cronologia, eu vou avançar um pouco a história dela, até chegar no ponto que estamos na história do Fischer, Tiger e do Jinbe. A Rainha Otohime era muito dedicada ao bem-estar da Ilha dos Homens-Peixe, assim como era muito atenciosa com os cidadãos. Ela tentava remover a barreira entre as pessoas, pessoalmente aparecendo para fazer discursos, com o fim de melhorar as relações entre os humanos e os Homens-Peixe, acreditando que poderia fazer isso de maneira pacífica. Como uma pessoa que desejava maior integração entre os Homens-Peixe e os humanos, todos os seus inimigos eram que acreditavam o contrário. Podemos comparar a história da Rainha Otohime com as ideias de Martin Luther King, pela sua abordagem pacífica na busca por igualdade e integração, já que assim como Otohime lutava para superar as barreiras entre humanos e homens-peixe, enfrentaram oposições de grupos que rejeitavam a convivência harmônica entre os diferentes, mas persistiam na crença de que o amor, justiça e educação são forças poderosas para transformar sociedades e eliminar preconceito. Mas bom, tem um vídeo no canal contando as ideias e a história de Martin Luther King e Malcolm X, falando sobre os X-Men. Depois passa lá pra ver, vai estar no card e no comentário fixado. Mas enfim, com esse contexto de quem era a Rainha Otohime, voltamos ao ponto que paramos antes. Fischer, Tiger, ou talvez alguns membros da tripulação dos Piratas do Sol, era contra essa ideia de união. Defendia que os homens-peixes e os humanos deveriam se manter separados. Suas ações, assim como sua reputação como herói que libertou os escravos para os homens-peixes, fez um grande obstáculo para a Rainha Otohime, já que ele desanimou todos de se integrar e ter uma boa relação com seres humanos, os quais sempre subjugaram e viam os homens-peixes como seres inferiores. Porém, embora que suas perspectivas sejam opostas, a Rainha Otohime e o Fischer, Tiger não consideram um ao outro como inimigo ou adversários, já que Otohime, com seu haki da observação, foi capaz de observar e entender a dor e o sofrimento dentro de seu coração, machucado pelos nobres mundiais. Enquanto Fischer, Tiger, bom, sobre a perspectiva dele eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Por enquanto, vamos voltar à história de Jinbe na tripulação dos Piratas do Sol. Com a impulso e motivação que Tiger deu a libertar os escravos, Jinbe, junto com Arlong, demonstram aos humanos o domínio de sua raça, os fazendo pagar pela escravidão de todos os homens-peixe, criticando rigidamente a Rainha Otohime, questionando como ela pode falar que é para amar os humanos se é permitido escravizar os homens-peixe, enquanto é crime libertar os escravizados. Mas quando Fischer, Tiger descobriu, ele não gostou nada disso, então ele manda Jinbe e Arlong não fazerem mais isso, dizendo que não é para se rebaixarem e agir como os humanos. Além disso, Fischer, Tiger diz que os Piratas do Sol são motivados e representam libertação e a liberdade, e não vingança, já que assim os humanos também iriam querer se vingar, se tornando um ciclo prejudicial de vingança sem fim, fazendo com que os homens-peixes inocentes do futuro vão acabar sofrendo. Jinbe não teve problemas em seguir as ordens do seu capitão, mas Arlong não teve piedade de ninguém. Ele gostava de torturar os humanos, a ponto de se tornar um problema. Ele acreditava que se matar os humanos, não terá nenhum humano para querer se vingar, acreditando que a supremacia dos homens-peixes e a subjugação dos humanos seria a solução desse problema. Mas mesmo com o problema do Arlong, os Piratas do Sol continuaram suas viagens, e 3 anos depois eles encontram uma criança ex-escrava, Koala,
Os habitantes da ilha que estava Koala pediram para levar a menina para sua casa. A maioria dos Piratas do Sol não tinham problema com isso. Na verdade, até se apegaram à menina. Porém, Arlong odiava e desprezava todos os humanos, incluindo uma criança que, assim como os Homens-Peixe, foi escravizada, sendo o único tripulante que criou um problema, chegando ao ponto de agredir fisicamente Koala, fazendo com que ele implorasse para não matar ela, falando que vai ser útil, já que ela estava acostumada a viver como um escravo. Com isso, Fischer Tiger manda levarem a menina para seus aposentos e crava em sua pele a marca dos Piratas do Sol, pois assim como já falamos, ela nunca iria deixar a mentalidade de escravizada se ela continuasse tendo a marca de sua antiga identidade. Além disso, se ela continuasse com a marca de escravizada, ainda teria o problema de caso a Maria encontrasse ela, levar novamente para Mary Joyce. Com isso, Fischer Tiger ensina que está tudo bem chorar, porque eles não são iguais aos Terubitos, e que ela está segura com os Piratas do Sol, simbolizando isso jogando a arma que ele tinha no mar, para mostrar que eles não vão fazer mal a ela. Além disso, ele reforça a ordem que ele deu para o bando, para não matarem ninguém, e que eles vão fazer de tudo para levar a menina para casa. Durante o caminho, Koala se arruma e vemos que mesmo ela se recuperando aos poucos das sequelas da escravidão, como começar a esfregar o chão quando não sabe o que fazer, como se ela ainda fosse escravizada. Com isso, Aladdin, o médico dos Piratas do Sol, começa a explicar como é complexo deixar para trás as marcas da escravidão, o que também remete ao conceito de alienação corporal e psicológica desenvolvida por Fanon, em Peles Negras e Máscaras Brancas, livro que já comentamos antes, sendo exemplo de como a escravidão imprime no corpo e na mente dos indivíduos comportamentos internalizados que os conectam a essa condição subjugada. No caso de Koala, a escravidão deixou cicatrizes que não se limitam ao físico, mas se manifestam com atos automáticos de submissão. Além disso, podemos ver como Foucault, na obra Vigiar e Punir, destaca como os corpos dos indivíduos subjugados são moldados para obedecer, seja pela coerção explícita ou pela internalização de normas, ou seja, pela imposição direta ou assimilação e aceitação de normas. A atitude de Koala é um reflexo da disciplina que a escravidão impôs a ela, moldando não apenas suas ações, mas também sua percepção de si mesmo. Mas bom, Arlong interrompe Aladdin e fala como ele entende disso, já que ele foi escravo, e aposta que ele está querendo matar Koala naquele momento mesmo, e relembra aos companheiros do bando como os humanos odiavam e desprezavam os Homens-Peixe, falando que ela é que nem os outros, já que assim como os adultos acham que a raça humana é superior, eles ensinam aos filhos o mesmo, e isso só vai mudar quando alguém conseguir quebrar esse ciclo. Isso reflete a ideia de Bordeaux, com seu conceito de hábito, já que para Bordeaux, estruturas sociais como preconceito são incorporadas como disposições duradouras, que se orientam no comportamento e na visão de mundo das pessoas. O ciclo que Arlong menciona reflete esse hábito social, e os humanos transmitem para seus filhos uma visão hierárquica do mundo, perpetuando a discriminação contra os Homens-Peixe. Além disso, podemos complementar com a ideia de Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, onde ele afirma que a educação tradicional muitas vezes reforça estruturas de opressão. O que Arlong argumenta é que enquanto os opressores ensinam sua visão de mundo para as futuras gerações, os oprimidos internalizam essa mesma visão, mantendo o ciclo de desumanização. Para Paulo Freire, a solução seria uma educação libertadora, que capacite os oprimidos a reconhecerem e transformarem estruturas opressivas, enquanto Arlong simplesmente fala que deveria subjugar os humanos, ou exterminar todos, indo contra a ideia de Paulo Freire, já que ele iria concretizar a frase: o sonho do oprimido é se tornar opressor. Mas Jinbei interrompe Arlong, falando que alguns humanos de fato menosprezam os Homens-Peixe, porém nem todos os veem assim, mesmo que sempre os olhem com medo. Então ele chega perto de Koala e pergunta para ela por que a menina sente tanto medo deles. Então ela responde que é porque ela não conhece nada sobre eles, tanto dos Piratas do Sol quanto dos Homens-Peixe. Então Jinbei entende que arranhou o Torremei quis dizer, quando falava que os Homens-Peixe sentem o mesmo que os humanos, sentem medo por não conhecer a outra raça o suficiente. Então ele começa a se questionar se as duas raças conviveriam em mais harmonia se conhecesse mais um pouco da outra. Jinbei destaca que alguns humanos não os veem como inferiores, mas sim como ameaça, porque os desconhecem. Aqui podemos ver que Hannah Arendt, em Origens do Totalitarismo, fala sobre como a ignorância e o medo do outro são usados para justificar a exclusão e a violência. Para ela, o desconhecido é frequentemente desumanizado, sendo tratado como algo fora do escopo da compreensão ou empatia. Além disso, Bauman, em Modernidade e Ambivalência, também aborda a relação entre o medo e o desconhecido, argumentando que a sociedade moderna tenta categorizar e rotular o que não entende, criando uma divisão entre o eu e o outro. No caso dos humanos e os Homens-Peixe, a falta de convivência e a troca mútua impede que vejam uns aos outros como iguais, perpetuando o medo e o preconceito. Mas bom, desenvolvo mais essa ideia de Bauman no vídeo sobre relações líquidas em carros, depois passa lá pra ver, vai estar na descrição dos comentários fixados. Mas enfim,
A dúvida de Jinbe sobre se o conhecimento mútuo poderia mudar a relação entre humanos e os tritões pode ser vista pela perspectiva de Habermas, especialmente sua teoria do agir comunicativo. Habermas sugere que por meio do diálogo honesto e da comunicação, grupos divergentes podem chegar ao entendimento, desmantelando preconceitos. No caso de Koala, a abertura para um diálogo entre ela e os homens-peixe poderia ser o primeiro passo para superar esse medo e a ignorância, coisa que parece acontecer na medida que ela convive mais ainda com os homens-peixe durante a viagem. Também podemos ver as ideias de Bart Buber em Eu Tu. Ele argumenta que as relações autênticas só podem ser estabelecidas quando as pessoas se veem como sujeitos completos e não como objetos ou estereótipos. A interação entre Koala e Jinbe representa uma tentativa inicial de construir uma relação autêntica, onde a compreensão mútua pode romper com as visões distorcidas e herdadas do passado. Mas bom, eu desenvolvo mais essa ideia no vídeo de Toy Story. Depois passa lá pra ver. Vai estar na descrição e no comentário fixado. Mas enfim, já desenvolvemos bastante essas questões. Mas voltando pra história, os piratas chegam na ilha de Koala. Todos ficaram felizes em ver a menina e chamam pela mãe dela. E as duas, quando se veem, correm para se abraçarem. Porém, começam a olhar torto e falar mal de Fischer Tiger, dizendo que ele é mau simplesmente por ser um homem-peixe. Então ele simplesmente se vira e vai embora. Enquanto isso, Koala fala que nem todas as pessoas são que nem os terubitos e que os homens-peixes são legais. Então a mãe dela rebate falando que é porque ela ainda é uma criança. Mas Koala interrompe ela e fala que se a mãe convivesse mais com eles, iria entender. E ela sabe disso porque ela já viveu com eles. Koala se despede de Fischer Tiger agradecendo por ele cumprir a promessa, e fala que nunca vai esquecer dele e nem dos Piratas do Sol. Mas quando Fischer Tiger estava indo embora, e em pensamento desejava que quando a Koala fosse adulta, os homens-peixes e os humanos estivessem em paz e harmonia, ele é encurralado pelo contra-almirante Strawberry. E o marinheiro deixa claro que os aldeões e anciões da vila que Tiger deixou a Koala sabem da emboscada, e foram eles que avisaram que o capitão dos Piratas do Sol estava lá, em troca de deixar a Koala em paz, que era propriedade dos terubitos. Com isso, eles atiram em Fischer Tiger para executá-lo, o deixando gravemente ferido. Os Piratas do Sol, enquanto isso, estavam lutando contra a marinha, e conseguem roubar um navio para fugir. Mesmo podendo ser salvo com uma transfusão de sangue, Tiger recusa, e mesmo com todos incentivando ele a fazer isso, ele continua firme e recusa e explica por que não vai aceitar. Explica que não vai aceitar pois nenhum Pirata do Sol tem o mesmo tipo sanguíneo dele, já que é um tipo sanguíneo muito raro. Então com isso teria que usar uma bolsa de sangue dos marinheiros humanos, o qual eles roubaram do navio. Mesmo que o sangue seja igual aos homens-peixe, ele se recusa. Tiger insiste, falando que não quer viver com esse sangue nele, dizendo que esse sangue é imundo, é o mesmo sangue daqueles que continuam menosprezando eles. Tiger fala que não quer nenhum favor, não quer compaixão, e mesmo não querendo falar, ele conta aos Piratas do Sol que na sua última viagem, antes de formar a tripulação, Tiger foi capturado e escravizado em Mary Joyce. Ele fala que conseguiu viver do jeito que queria, mas acabou atrapalhando os sonhos da rainha Otohime, e admite que a rainha está certa, e que viver em paz é o melhor para todos. E os únicos que podem mudar isso na ilha são as crianças da próxima geração, que não sabem de nada, assim como Koala. Então ele implora para que ninguém conte nada do que aconteceu para ninguém, pois assim só geraria mais ódio. Tiger fala que também existem humanos com bom coração, mas mesmo assim não consegue rejeitar o ressentimento que sente pelos humanos, e por isso seu corpo rejeita esse sangue, pois ele odeia os humanos. E mesmo com todos os Piratas do Sol implorando para ele aceitar a transfusão, ele morre, fazendo uma grande ferida na tripulação. A Long então decide se vingar dos humanos, o que acaba preso. Jinbe assume a liderança dos Piratas do Sol e se torna capitão, honrando o legado e os desejos de Fischer Tiger. Então Jinbe conta toda a verdade sobre a morte de Fischer Tiger ao rei Netuno e à rainha Otohime. Com isso, a rainha Otohime entende toda a dor e ressentimento de Fischer Tiger. E com isso, ela continuou fazendo campanhas e recolhendo assinaturas para fazer com que os homens-peixes pudessem viver em harmonia e paz com os humanos. Mesmo que os homens-peixes se negassem a assinar, mas nada disso abalou Otohime, que seguiu ajudando todos, seja homem-peixe ou humano, ensinando as crianças sobre o mundo e a superfície, e recolhendo assinaturas. E depois de 5 anos juntando, ela conseguiu 1000 assinaturas. Mesmo que ela precise um pouco mais, alguns homens-peixes pedem para tirar algumas das folhas de assinatura, pois alguns piratas que ela salvou estavam saqueando e fazendo arruaça pela vila toda. Então cada vez mais pessoas pegam assinaturas de volta, o que faz ela não ter mais nenhuma assinatura. E algumas pessoas pedindo também para que ela parasse de fazer o discurso. Com isso, ela fica devastada. E um dia, quando estava bêbada, ela faz um discurso para todos os homens-peixes da ilha ouvirem. Mas voltando a falar do Jinbe, então ofereceu para o novo capitão dos Piratas do Sol um
cargo como Shichibukai, que seria um pirata em que sua tripulação seria aliada do governo, sempre prestando serviços quando fosse necessário. Em troca, eles não seriam caçados e teriam anistia perante o governo mundial. E mesmo com todos os piratas do sol ficarem completamente confusos sobre como tornar possível que o Homem-Peixe fosse o cachorro do governo mundial, Jinbei pensou no bem comum, que o mais conveniente é fortalecer o laço entre as espécies, e acabou aceitando o cargo como Shichibukai, já que a anistia dada pelo governo mundial ajudaria não somente os ex-escravos dos piratas do sol a terem uma vida livre, como também as ideias da rainha Otohime. E com a anistia, Arlong sai da prisão e acusa Jinbei de ser um cão do governo, o que levou a uma briga onde Jinbei ganhou do Arlong. Derrotado, ele sai da tripulação, levando consigo os antigos piratas do Arlong, que mais tarde iriam aterrorizar o East Blue, na vila natal de Nami, a Vila Kokoyashi. Mas bom, com a anistia e a aproximação com os humanos que Jinbei conseguiu, a rainha Otohime se sentiu mais motivada a afirmar essa relação entre as raças. Porém, um grande incidente aconteceu com a rainha Otohime. Um Terubito naufragou e parou na Ilha dos Homens-Peixe. Todos os tritões e sereias, principalmente os ex-escravizados dos Piratas do Sol, queriam vingança, tanto pela escravidão e pela discriminação que estavam sofrendo, que mesmo o cara morrendo, ele decidiu atirar e ser preconceituoso com todos os homens-peixe que estavam à sua volta, afirmando que ele veio ali para capturar de novo seus ex-escravizados. Mas a rainha Otohime interveio, pulando na frente de Terubito, salvando eles dos tiros que os ex-escravizados deram, que não foi por falta de motivo, e manda eles largarem as armas imediatamente, falando que as crianças estavam olhando, e mencionando que eles tinham que cortar as correntes do ódio, e não demonstrar a dor e a raiva que eles sentem por causa do Terubito, pelo menos não na frente das crianças, o que reforça na mente dele o que o Fisher Tiger falou antes de morrer. O Terubito pega a rainha como refém, falando que ela, como rainha dos Homens-Peixe, não valia nada para ele, que era um nobre mundial. Mas lá já tinha tudo virado uma bagunça, até que a princesa Shirahoshi despertou seus poderes. Jinbei, sem perceber, estava na presença do poder de uma arma ancestral, a Poseidon. Todos congelaram, vendo um poder tremendo de controlar e induzir os monstros do mar. Com isso, todos foram embora e o Terubito soltou a rainha. Depois de algumas semanas de tratamento, o Terubito se recuperou dos ferimentos e está pronto para ir para casa. Mas de repente, a rainha Otohime fala que ainda tem negócios inacabados e fala que vai junto com ele para a superfície, pois só assim ela poderia garantir um futuro melhor para os seus súditos e para as crianças. Muitos não acreditaram que ela voltaria, mas ela retorna em segurança, após dias de diálogo, despertando a ira dos nobres mundiais com um papel em mãos, o que seria esperança para os Homens-Peixe. Uma petição com a autoridade de um nobre mundial, que querendo ou não é uma das maiores autoridades do mundo de One Piece. Ela consegue recolher cada vez mais assinaturas dia após dia. Porém, depois de recolher muitas assinaturas, alguém coloca fogo em todas elas. Então a rainha vê todos os seus sonhos desmoronarem na sua frente, quando de repente ela é acertada por um tiro. Todos ficam desesperados e tentam buscar quem fez isso com a rainha, mas ela fala que estava muito feliz pela quantidade de assinaturas recebidas, e que a culpa é dela, porque ela abaixou a guarda, e pede para seus filhos se acalmarem e não irem atrás de quem fez isso, pois não importa quem fez e nem o motivo, e para não deixarem que a fúria e o ódio consumam os corações deles, falando para eles acalmarem Shirahoshi, pois caso contrário ela atraria todos os monstros do mar. E olhando para seus filhos, ela fala que falta pouco para os homens-peixes ficarem embaixo do verdadeiro sol, e com isso, encarando seus filhos nos olhos, ela morre. Assim, Jinbei se torna a única conexão entre os homens-peixe e o governo mundial, sendo um Chichibukai. Mas bom, voltando ao atual arco da Ilha dos Homens-Peixe, mais especificamente depois da luta final contra Roger Jones, uma criança do distrito dos Homens-Peixe que cresceu odiando os humanos e atacou a família real, inspirado pelas atitudes no arco de Arlong Park, Luffy fica completamente ferido. Então Jinbei se vê em uma situação paralela ao seu antigo capitão, podendo doar seu sangue e salvar a vida de um humano, o que era um tabu na Ilha dos Homens-Peixe, justamente por causa de todo o mal que eles fizeram aos Homens-Peixe. Mas Jinbei não se importou, ele doa seu sangue para Luffy. Mesmo sendo julgado por alguns Homens-Peixes ou sendo visto com maus olhos, ele segue firme nessa decisão, sendo uma das atitudes mais nobres de um personagem durante a obra. E ao acordar, Luffy chama Jinbei para ser um membro da tripulação do Chapéu de Palha. E depois disso, a história segue acompanhando o bando do Chapéu de Palha juntamente com Jinbei, durante uma jornada que parece que nunca vai acabar. Mas bom, é isso. Lembrando que os vídeos que eu comentei vai estar na descrição e nos comentários fixados. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.